Olá, alunos do segundo ano, sejam bem-vindos para a nossa aula de Geografia. Estamos iniciando mais um bimestre e vamos para a nossa primeira semana. O capítulo 5, Clima, Solo e Paisagens Vegetais do Brasil, é voltado para as dinâmicas naturais, bem como a consciência da conservação ambiental, pois os grupos humanos transformam a natureza e a sustentabilidade deve estar entre os principais assuntos das ações antrópicas. No estudo de hoje, de acordo com a sequência dos assuntos do livro didático, falaremos do tempo e o clima, das massas de ar e dos tipos climáticos do Brasil, começando com tempo e clima. O texto refere-se aos fenômenos que compõem o clima, variando de acordo com o tempo e o espaço, ou seja, os elementos climáticos, que são a umidade, a temperatura e a pressão atmosférica, consequentemente relacionados com as precipitações, como as chuvas e a movimentação do ar, que são os ventos, além dos fatores climáticos, como a maritimidade, a continentalidade, a altitude, a latitude e o relevo. É importante lembrar que tempo atmosférico e clima não são a mesma coisa. Tempo atmosférico é o estado da atmosfera em um determinado instante que pode variar rapidamente. Já o clima, como já afirmou Max Sorel, geógrafo francês, é uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local. Deste modo, depende do estudo durante pelo menos 30 anos. Dinâmicas das massas de ar no Brasil. Massas de ar são volumes de ar presentes na atmosfera que se deslocam por causa das diferenças de pressão atmosférica. Este deslocamento leva consigo as características de origem, como umidade e temperatura, das zonas de alta pressão anticiclonal, seguindo para as regiões de baixa pressão ciclonal. Os ventos alísios são aqueles que partem de áreas subtropicais de alta pressão, também chamados de ventos de nordeste ou de sudeste, e seguem em direção às latitudes próximo da linha do Equador, o que faz com que ocorra a chuva de convecção, que são fenômenos em ambientes muito quentes, ocasionando a evaporação, a condensação das nuvens e as precipitações ou chuvas. Ao longo do ano, ocorrem mudanças por causa das altas pressões polares e do equador térmico. A linha do equador térmico significa locais de maior temperatura no planeta, próxima da linha do equador geográfico, 0 graus de latitude. Essa linha térmica se move para o norte e para o sul da linha geográfica, de acordo com as inversões das estações do ano nos hemisférios. Podemos perceber melhor essa dinâmica envolvendo os ventos alísios, o equador térmico e as altas pressões polares através do mapa América do Sul, pressões e ventos nas estações do verão e inverno. No verão do hemisfério sul, ou seja, as regiões abaixo da linha do Equador, a faixa de convergência e o equador térmico estão abaixo do equador geográfico. Percebam a ação dos ventos alísios, de onde se originam, partindo para as zonas de baixa pressão. Estes ventos surgem próximo aos trópicos, tanto no de Câncer, acima da linha do Equador, quanto no trópico de Capricórnio. São chamados, nesta porção, de anticiclone do Atlântico Sul. Já próximo ao Trópico de Câncer, os ventos denominam-se de anticiclone dos Açores. Os ventos partem de altas pressões, onde as moléculas de ar são muito comprimidas, para, em sentido leste-oeste, irem ao encontro das regiões de baixa pressão, ou áreas receptoras de vento, com mais espaço entre as moléculas de ar. Na porção sudoeste e central do Brasil, os ventos alísios de nordeste, carregados de umidade, formam chuvas nestas áreas.
Já as chuvas de convecção ou verão no sudeste e sul do país são causadas devido aos ventos de origem anticiclonal do Atlântico Sul. Ao mesmo tempo, a faixa de convergência intertropical provoca chuvas no norte e no nordeste do país. É nesse período do verão que as zonas de maior atuação das frentes polares estão mais próximas do Polo Sul, enquanto que no inverno a faixa de convergência e o equador térmico estão presentes no hemisfério norte, e as zonas de maior atuação das frentes polares estão se aproximando dos trópicos. Chuvas orográficas referem-se às chuvas de relevo que acontecem por causa de barreiras como montanhas ou serras, que evitam que as massas de ar úmidas possam adentrar para uma outra área, no caso, o sertão nordestino. Ressaltando que no inverno, no Nordeste brasileiro, ocorrem chuvas orográficas no litoral, isso por causa das encostas do Planalto da Borborema. Frente fria é a zona de contato entre as massas de ar fria, que avança, e a quente, que recua. No Brasil, as altas pressões polares deslocam-se para o norte no inverno. O ar frio vai empurrando o ar quente cada vez mais em direções das baixas latitudes. A maior parte do território brasileiro está na zona intertropical e é controlado pela ação dos ventos alísios, que dão origem às massas de ar equatorial e tropical. Observe os mapas e perceba as atuações das massas de ar. No verão, 4 massas de ar quentes. A equatorial continental, bastante úmida. Ela se forma pela evapotranspiração da floresta amazônica e envia muita umidade para todo o território brasileiro. A equatorial atlântica é uma formação quente e úmida que atua bastante na região nordeste e na porção norte da região norte. A massa de ar tropical atlântica também é quente e úmida. Ela atua sobre as regiões sudeste e sul, ajudando na formação de temporais. Já a massa de ar tropical continental é quente e seca, se formando no Paraguai, sul da Bolívia e norte da Argentina, podendo causar estiagem. No inverno, a dinâmica das ações das massas de ar mudam em todo o território brasileiro. A massa equatorial continental na Amazônia perde força e praticamente para de enviar umidade ao restante do território. A massa equatorial atlântica também diminui a sua atuação no Nordeste, causando estiagem na região. Já a atuação da massa tropical atlântica se torna maior. Além de levar umidade à região Sudeste, ela passa a atuar no litoral nordestino e em parte da região Centro-Oeste. A grande diferença nesta estação é a forte atuação da massa de ar polar atlântica, fria e úmida, baixando as temperaturas especialmente na região sul, chegando ainda forte na região sudeste e que atinge o centro-oeste e o norte, bem como a porção sul do nordeste com menor intensidade. A massa de ar polar atlântica provoca geadas nos estados do sul, bem como as chuvas frontais no sul e sudeste, além do fenômeno da friagem na região norte, que é a queda de temperatura abaixo do que a população está acostumada, uma vez que as temperaturas na região norte são elevadas praticamente o ano inteiro. 1. Clima equatorial. A floresta amazônica, que ocupa a maior parte deste território, contribui significativamente para o clima da região. Afinal, as plantas participam ativamente do processo de evapotranspiração. A existência de grandes rios, como o Amazonas, o Juruá e o Purus, contribuem ainda mais para o aumento das chuvas na região, por conta da evaporação. Este clima está presente nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, norte do Mato Grosso e no oeste do Maranhão. No clima equatorial, as estações do ano são quase inexistentes, pois a temperatura se mantém estável ao longo do ano,
As temperaturas médias anuais são de 25 graus Celsius, com sensação térmica de 40 graus Celsius. No verão, o termômetro pode alcançar 35 graus Celsius, caindo a 18 graus Celsius nas noites de inverno. Nesta região, o regime de chuvas é intenso, registrando a média de 4.000 milímetros anuais. Para se ter uma ideia, a cidade que mais chove no Brasil, Calçoene, está localizada neste clima. 2. Clima tropical. O clima tropical se caracteriza por temperaturas médias mensais elevadas durante todo o ano e chuvas abundantes. O clima tropical é encontrado em parte dos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, no centro-norte de Minas Gerais, Bahia, Roraima, Pará. Esse clima apresenta duas estações bem definidas: inverno com temperaturas amenas e clima seco, e verão quente e chuvoso. As temperaturas médias anuais são superiores a 22 graus Celsius. As chuvas se concentram no verão e a média anual é de 1.500 milímetros por ano. A cidade de Águas Claras é considerada uma das mais quentes do Brasil. 3. Clima tropical semiárido. O clima tropical semiárido é influenciado pelo Planalto de Borborema, que impede a chegada das massas de ar vindas do oceano. O clima tropical semiárido é típico da maior parte da região Nordeste, como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parcela da região Norte de Minas Gerais. O clima tropical semiárido caracteriza-se por longos períodos de estiagem, ou seja, falta de chuvas, e altas temperaturas com média anual de 27 graus Celsius. Então, as chuvas, além de irregulares, não ultrapassam os 800 milímetros por ano. Por isso, no clima semiárido, há baixos índices de umidade e o solo é pobre em nutrientes. A cidade de Cabaceiras é a que menos chove no Brasil e pertence a este clima. 4. Clima tropical litorâneo. Este clima está presente em zonas tropicais que são banhadas pelo oceano. Desta forma, a influência das massas de ar originadas no Oceano Atlântico, chamada tropical atlântica, são decisivas, pois o clima será quente e chuvoso. O clima tropical litorâneo predomina em grande parte do litoral do país. Se estende desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. Também não há grandes diferenças entre as estações do ano, com verões bem quentes e invernos menos abafados. As temperaturas médias anuais ficam entre 18 e 26 graus Celsius. O índice pluviométrico é de cerca de 1.500 milímetros por ano. No litoral do Nordeste, as chuvas são mais intensas no outono e no inverno, enquanto no litoral Sudeste são mais frequentes no verão. 6. Clima subtropical. O clima subtropical ocorre abaixo do Trópico de Capricórnio, e daí seu nome. Apresenta as 4 estações do ano bem demarcadas, destacando o verão quente e úmido e inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas e mesmo neve. Abrange a porção sul de Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo e do Paraná e, principalmente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As cidades mais frias do Brasil, como São José dos Ausentes e São Joaquim, estão localizadas nesta zona. As temperaturas médias anuais quase sempre ficam abaixo de 18 graus Celsius, com amplitudes térmicas entre 9 e 13 graus Celsius. O verão nas regiões de clima subtropical é quente e bastante úmido, podendo ultrapassar os 30 graus Celsius durante o dia. Já o outono e primavera apresentam temperaturas médias, entre 12 e 18 graus Celsius. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Um climograma é a representação da variação climática da temperatura e do índice de chuva em um ano. Mas para que esses dados possam ser usados na classificação climática de um lugar, é preciso que eles sejam coletados repetidamente durante vários anos, para se evitar tomar como padrão um ano onde a temperatura ou o índice de chuva não foi normal. Mas, Vicente, quer dizer que eles medem o quanto chove e qual é o clima do lugar
Todos os dias, várias vezes? Exatamente. Até terem dados que podem ser considerados uma média confiável e aí construir um climograma. Bom, Vicente, quer dizer que o climograma é um gráfico que mostra a relação entre a temperatura e a umidade, é isso? Exatamente. Olha só o que eles fazem com o clima de Brasília, por exemplo. Aqui mostram quantos milímetros de chuva tem a cada mês e qual a temperatura média. Com isso, eles desenham um gráfico que mostra a relação direta entre a umidade e a temperatura. Aqui a gente vê direito que as médias de temperaturas de Brasília são elevadas e que a umidade é menor durante o inverno. Esse climograma mostra que o clima de Brasília é tipicamente tropical, quente e úmido, com uma estação bem seca no inverno. Com os climogramas, podemos classificar os climas e comparar os diversos tipos. Por exemplo, Brasília a gente viu que é tropical. Este outro, de Assuã, é desértico. Bom, pessoal, por enquanto é só. O conteúdo é referente à nossa primeira semana do bimestre. Este vídeo, junto com os textos do livro didático, irão contribuir para a resolução das atividades propostas, do roteiro e das questões durante a aula. Espero que tenham gostado e que todos tenham uma ótima semana e até mais!